falar sobre estresse. Será que é um vilão ou um aliado? Eu estou recebendo o Marcelo Cardoso, que é coaching especialista em programação neurolinguística. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Bom, a gente vai falar sobre estresse. E a gente sempre associa estresse a uma coisa ruim. Mas o estresse pode ser uma coisa boa? O estresse, sim, claro. Na verdade, o estresse é a origem, se a gente for parar para analisar. Primeiro, vamos entender o que é estresse, né? O estresse, na verdade, o nosso organismo, ele libera mediadores químicos e a gente tem alguma mudança fisiológica. Ou seja, imagina só lá na época dos nossos homens da caverna, na hora que deparava com uma fera, né? Uhum. Naquele momento, esses mediadores químicos que o nosso corpo libera, um deles é a adrenalina. Então, o que acontecia? Ele saía correndo, né? Uhum. Graças ao estresse, hoje nós estamos aqui. Garantir a sobrevivência do ser humano. Então, ele é bom nesses casos. Tem outros casos que pode ser bom também. Polícia, quando faz o treinamento, ele passa por um momento de estresse nos treinamentos. Por quê? Porque no momento que ele está com uma dificuldade na vida real, ele está preparado por isso. Porque você consegue gerenciar o estresse. O que você não consegue é viver sem estresse. Não existe uma pessoa que não se estresse. Isso não existe, né? Mas você consegue gerenciar isso. Então, olhando essa ótica para um treinamento, né? Ou quando ele te alerta de alguma coisa, ele pode ser bom nesse sentido, sim. Existem pessoas que gerenciam, então, melhor o estresse do que outras, é isso? Sim, sim. Tem até uma pesquisa que fala sobre pessoas mais velhas gerenciam melhor o estresse. Na verdade, estresse é interrupção de objetivos. Eu tenho um objetivo. Meu objetivo é sair de um local em São Paulo e chegar em outro. A gente sabe que São Paulo... Nossa, falando sobre trânsito, você tocou no ponto mais... Exatamente. Perfeito pra gente falar sobre estresse, né? E o que acontece isso? Eu gostaria de chegar em 10 minutos, só que eu vou demorar 1 hora pra chegar. E até poderia chegar em 10 minutos se não tivesse nenhum carro na sua frente. Se fosse um domingo, com sorte ainda, a gente conseguiria chegar. São Paulo é meio imprevisível. Mas o que acontece? Quando você tem uma interrupção do seu objetivo, que o seu objetivo é chegar num horário, ou em casa, ou uma reunião, enfim, o estresse atua, né? Então, e essas interrupções, elas são externas. Então, isso, como que tem pessoas que conseguem gerenciar melhor isso? Elas vão passando por essas situações, elas vão tem pessoas que não, mesmo passando por estas situações, elas não gerenciam isso bem. Mas as pessoas elas começam a entender e tem algumas dicas que depois eu vou passar para vocês, para ela conseguir entender essas situações que vão acontecer na vida, porque o estresse não tem como você evitar, você consegue gerenciar melhor. Porque às vezes se eu tomo uma fechada no trânsito e eu tiro a minha cabeça para fora e xingo a pessoa que me fechou, né? Eu estou me prejudicando, porque eu estou ficando nervoso, eu estou extrapolando naquele momento, né? Eu poderia ter escolhas. Então a pessoa que gerencia melhor é porque ela proporciona escolhas. Naquele momento ela pode decidir, ela pode pensar em algo bom ou ela pode ficar nervosa, ela que escolhe. Agora, como gerenciar, no trânsito acontece isso também, mas eu vou levar um pouco para o ambiente de trabalho, como gerenciar bem o estresse que não, das situações que são causadas por aquilo que não depende de nós. Então, por exemplo, você precisa entregar alguma coisa, você tem um deadline, você tem um tempo, um prazo, mas você depende de toda uma equipe. Quantas vezes já aconteceu aqui, o programa é ao vivo, o convidado está preso no trânsito, eu vou ter que chamar ele daqui 5 minutos, mas ele não chegou ainda. Eu sempre digo isso, os meus convidados sabem, eu particularmente amo lidar com o improviso ao vivo, lido muito bem com esse estresse. Depois prefiro ficar no silêncio por pelo menos 1 hora, sozinha, sem nada e nem ninguém. É assim que eu lido com o meu estresse. Mas tem gente que não sabe, tem gente que prefere, algumas pessoas que trabalham com a gente nessa hora não gostam nem de aparecer aqui, preferem ficar na produção. Isso é de perfil para perfil? Isso é de perfil para perfil. O estresse, a gente pode... A ciência fez uma pesquisa e dividiu o estresse em 3 partes. Uma é a urgência, a outra é a resistência e outra é o esgotamento. Né? Então, quando você está numa situação de urgência, você entra no momento de estresse. Então, ele te causa a urgência. Isso é bom, né? A resistência, no momento que você está num momento de estresse, você também se torna um pouco mais resistente. Então, se você está correndo de um leão, né, você vai ter mais resistência por causa desse estresse. E o esgotamento, como quando passa tudo aquilo, o exemplo que você deu agora, você gosta de improvisar, mas depois que passa, você teve o esgotamento, que você teve que puxar criatividades que não estavam previstas, né? E as pessoas pensam que tá tudo bem, mas na verdade o convidado nem chegou ainda, eu tô aqui anunciando ele. Sim. E essas são as 3 etapas, né? E aí cada um consegue gerenciar melhor. O que eu costumo falar no momento do estresse, vamos supor de urgência, ou até
na fase de resistência, dentro da empresarial, que foi o início da sua pergunta, né? Então, poxa... Que às vezes tem milhões envolvidos nisso, né? Sim. Você pode causar estresse em você mesmo, porque você pode ter uma autocobrança. Então, começa por aí. Mas quando vem dos outros, né? Por que isso pode ser bom? Porque às vezes você sob pressão, por exemplo, num evento, você trabalha em empresa de eventos. No dia do evento vai ter estresse, né? O que eu costumo falar é o seguinte para os empresários: pegue aquelas pessoas que conseguem gerenciar melhor o estresse, elas você coloca na frente do dia do evento. A outra, deixa ela trabalhar na retaguarda, deixa ela trabalhar nos dias anteriores, né? Não que essa pessoa que não sabe lidar com estresse, ela nunca vai aprender, mas você tem algumas pessoas que já sabem naturalmente lidar com estresse, né? E o estresse, tem pessoas que elas reagem muito bem ao estresse, ou seja, elas conseguem ter um potencial maior nos seus resultados. Outras não, outras elas travam, né? Então, por isso que eu falo, pessoas, elas são diferentes. Você tem que saber gerenciar cada uma delas, escolher e extrair o melhor resultado de cada uma delas. Tá aí um bom gestor, né? Que consegue fazer isso. Sim. Agora, eu queria que você explicasse para nós. O excesso de estresse também pode ser um alerta. O excesso de estresse pode desenvolver problemas. Eu, particularmente, como lido muito com o estresse do dia a dia, de um programa ao vivo, aprendi os meus escapes naturalmente. Então, às vezes eu fico sozinha, eu não gosto. Às vezes eu volto do carro sem ouvir música, sem nada. Eu gosto, pronto. A minha 1 horinha no trânsito, na verdade, acaba sendo a minha 1 hora para relaxar, porque eu tô sozinha com os meus pensamentos, pronto, já chego em casa bem. Tem gente que não sabe ter esse escape, tem gente que vai acumulando o estresse do trabalho, chega em casa, briga com a esposa, briga com o marido. Quando é hora de procurar uma ajuda? Olha, a hora de procurar uma ajuda é na hora que você percebe que a situação começa a sair do seu controle, né? Então, eu começo a brigar muito, como você falou, com a família. Eu percebo que eu costumo descontar a minha raiva nas outras pessoas. Eu começo a afetar os meus relacionamentos. E quando eu afeto relacionamentos, é como se fosse uma bola de neve, né? Então eu começo a ter outras situações que vão me causar estresse, né? Você não é uma pessoa ruim, que você gosta de maltratar as pessoas no qual você convive, mas a situação fez com que você haja dessa forma. Fundamentalmente, eu falo o seguinte: imagina só que você sabe que amanhã você vai sofrer por um período de estresse. Você vai ser assaltado e sabe que o assalto, a pessoa entra no momento de estresse. Se você sabe que vai acontecer, isso é uma coisa que você não tem como saber. Mas se você sabe, o que você vai fazer? Vou me preparar, então eu não vou reagir, eu vou entregar, ok. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Comecem a perceber o que te causa estresse e se preparem antes. Eu fiquei estressado hoje com o trânsito, ok. O que eu faço então? Me pergunto de fato, na hora, o que eu faço então? Que possibilidades eu posso ter para não ficar estressado naquilo? No momento que eu tô no meio do trânsito, estou estressado, eu vou pegar uma foto de alguém que eu vou deixar já no carro e vou lembrar daquela pessoa. Eu vou ter histórias, eu costumo falar muito isso, eu vou ter histórias prontas para quando desencadeia. Eu falo isso de gatilho, eu uso como gatilho. Eu tenho uma história pronta de uma fase da minha vida que eu acho que é muito importante, que eu gosto de lembrar. E quando eu entrar no estresse, eu uso esse gatilho. Ali você descarrega ali o teu estresse, né? Por isso que eu te falei, não dá para evitar. Você vai entrar no momento de estresse, mas você faz escolhas. O que você quer? Você quer chegar na sua casa e descontar na sua família? Ou você quer pensar em algum momento positivo, trazer pensamentos positivos para dentro da sua mente, para qual você fique tranquilo com você mesmo e consiga conviver melhor com as pessoas. Homens e mulheres lidam diferente, porque eu te dei o exemplo do que eu faço, né? Eu costumo dizer que lá em casa, eu e meu marido, aliás, nós percebemos isso quando nos casamos, nós somos meio invertidos para alguma coisa. Eu costumo dizer que quem gosta de chegar em casa e ficar um tempo sem falar nada, sem fazer nada, sou eu. Meu marido conta o dia inteiro, conta o que aconteceu, a gente é meio invertido para isso. Mas geralmente, homens e mulheres agem diferente nessa questão do esgotamento. Como lidar com esse estresse quando chegam em casa? Bom, são 2 pontos que eu quero falar. Primeiro, existe a preferência psicológica, ou seja, como que você recarrega suas baterias. Tem gente que recarrega as baterias, para ela se carregar as baterias dela, passou uma semana trabalhando, né, cansada. Ela quer chegar na casa, ler um livrinho, ficar com poucas pessoas. Outras não. Outras pessoas querem ir pro happy hour, cheio de gente. Então, como cada um, isso independente de homem e mulher. Agora, existem algumas pesquisas também que falam que as mulheres, elas têm algumas fases mais estressantes. Imagina você
você tem vários papéis. Você tem um papel de amiga, você tem um papel de esposa, você tem um papel de... Você tem filhos? Ainda não. Então, mas tem sobrinhos. Mas você tem um papel de tia, você tem um papel enfim, você tem vários papéis. Geralmente a mulher, ela, mesmo que ela não é mãe, a gente fala é mãezona, ela agrega vários papéis para a vida dela. Tem os filhos espalhados que a gente cuida, né? Imagina só, gerenciar todos esses papéis, às vezes se torna um pouquinho mais difícil do que a pessoa que tem. Dizem que o homem é muito mais prático, né? Porque ele fala assim, ele tem menos papéis, ele gerencia menos papéis. Então, gerenciar coisas da sua vida, ou que seja papéis da sua vida, claro que quem tem uma carga maior e quem tem dificuldade de organizar também. Porque qual é a dica que eu dou? Poxa, eu tenho o papel você é tia. Você dá atenção pro hoje é aniversário do seu sobrinho. Lá vamos nós. Faz 3 anos. Então, hoje é aniversário dele. Poxa, pra você é importante hoje um dia você ir lá ver, ou dar um beijinho, ou ligar pra ele, ok? Então, você organizar os seus papéis com prioridades. Né? Hoje é importante eu fazer bem o papel de tia, porque hoje é aniversário do seu sobrinho. Poxa, semana que vem é importante. Os papéis que são importantes, às vezes papel de colega, de amigo, é legal, mas essa semana eu tô com um problema na família que eu preciso dar ênfase maior nesse papel. E você gerenciar isso ajuda você a conviver melhor. E o seu equilíbrio emocional fica melhor, porque você consegue... Fundamentalmente, a gente quer dar atenção para as pessoas. Nós queremos, é gostoso isso. O ser humano, ele é assim, né? Então, ele gosta de contribuir com as outras. Se você, às vezes, está principalmente cidade interior, você para pedir uma informação, nossa, a pessoa, se ela pudesse, ela entrava no seu carro. Conta a sua história. É ali, mas olha, também tem não sei aonde, não sei o que. Conta a história da cidade para você, né? Não seria diferente em São Paulo. Aqui tem o fator medo, né? Mas as pessoas de São Paulo, elas também são iguais. A gente gosta de conversar, né? Gosta, adora dar dicas. Então, é isso que essas coisas, como as pessoas conseguem gerenciar melhor esses papéis, né? E se elas conseguirem gerenciar melhor esses papéis, vão sofrer menos e as pessoas em volta delas também vão sofrer menos. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho que, infelizmente, encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma dica final, que é... Eu sei que você já deu várias dicas para nós. Você deu uma dica importante que é perceber, então, para a gente finalizar, para tentar se estressar menos. Então, perceber quais são os gatilhos, aonde eu me estresso e tentar me preparar para esses momentos. É isso? Isso. E eu tenho uma dica fundamental. Por favor. Se vamos supor, eu falei para você, vamos se preparar amanhã para ser assaltado. Poxa, peraí, então vamos fazer o seguinte. O que faz bem para o ser humano? Olha, se alimentar bem, isso é bom. Procurar hobbies, atividade física faz bem. Procurar fazer, de fato... Colocar momentos, nem que sejam pequenos durante o dia, pequenos momentos de prazer. Né? De repente eu vou parar para tomar um café e comer um pão de queijo na padaria, porque eu adoro pão de queijo. Então, inserir momentos de prazer durante o seu dia, principalmente nos dias estressantes. Então, você está agindo em qualquer situação de estresse que ela possa aparecer. Você passou uma manhã estressante, mas você sabe que depois, da parte da tarde, você vai lá tomar um café, ou enfim... O que é importante para você? E uma dica que eu dou, eu já dei, vou falar de novo, é ter sempre lembranças. Por exemplo, assim, vou falar de mim. Eu tenho meu filho, ele vai fazer 2 aninhos em janeiro. Né? Então, para mim, lembrar do momento que ele nasceu, mas com detalhes. Lembrar a primeira vez que eu vi a mãozinha, o pezinho dele. Isso me tira de momentos de estresse. Então, ter histórias prontas para no momento que disparar o teu estresse, você tenta equilibrar seu emocional. Foi um prazer te receber aqui novamente. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes ao nosso programa. Marcelo, quem quiser entrar em contato, como pode fazer? Olha, eu tenho minha página no Facebook, que é Arco7, né? E eu também deixei meu telefone já 0 operadora 119-6388-7384, é isso? Não, 7364. Isso. É isso? Tá passando aí pra vocês, tá, gente? Isso aí, tá certinho. 7364. Obrigada, tá viu? Uma ótima tarde, volte mais vezes. Obrigado a você, tchau, tchau. Nosso programa tá chegando ao fim. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã. Uma ótima tarde. Obrigada, Angel. Um beijo pra todos vocês que estão nos assistindo. Tchau.